né, até 2 anos, que requer muito mais cuidado, muito mais atenção. E um dos objetivos, não só a formação educacional, é propiciar a família, principalmente as mães que necessitam trabalhar, e São José carece de creches, de locais onde se pode deixar a criança em período integral. Elas entram às 7 da manhã e saem às 17 horas. Nesse período elas recebem, além do todo o processo educacional, 5 refeições. Né? Então, quando chegam de manhã, tomam o seu café, tomam sua refeição, depois, durante o dia, até a última refeição, que acontece por volta das 4 horas da tarde, 4h30. Então, ela sai bem alimentada e um trabalho pedagógico e espiritual bastante intenso. Quem subvenciona esse trabalho, Marassi? Então, nós temos um custo bastante alto. E hoje nós temos uma subvenção da Secretaria Municipal de Educação, porém insuficiente, né? Nos custos para manter uma área enorme, igual nós temos, é muito alto. O convênio com a Secretaria de Educação, ela nos atende em torno de 80% dos nossos gastos. E os outros 20%, que não é pouco, passa de R$10.000 por mês, esses 20%, são as promoções que nós fazemos. Então, nós temos sócios, nós temos o nosso tradicional almoço mensal, já virou há muitos anos, né? Então já é tradicional. As campanhas, né? Doações, sócios, e venda de doações, nós recebemos doações de objetos e revendemos, e bazares, né? E assim a gente, como se diz, a gente trabalha intensamente para conseguir essa contrapartida. Muito bem. Olá, este é o programa Visão Espírita e nós temos hoje como nosso entrevistado o senhor Rui Luiz Barbosa. O Rui é pessoa bastante conhecida no meio espírita em São José, tem sua atuação como base na Fraternidade Paulo de Tarso, é um dos apresentadores do programa Vivência Espírita, que vai ao ar todos os domingos das 8 às 10 da manhã. O Rui, profissionalmente, é economista. Tudo bem, Rui? Tudo bem. Estamos aqui para iniciar a Visão Espírita. Muito bem. O nosso programa de hoje é o primeiro e o tema fala sobre obsessão. Rui, se formos a um dicionário, nós vamos verificar que a palavra obsessão envolve o ato ou o efeito de perseguir, de importunar, de desequilibrar. Ora, o desequilíbrio leva constantemente a se pensar até numa situação de loucura. Dentro do entendimento espírita, o que é uma obsessão? Bem, obsessão é justamente um envolvimento que existe, obsessão espiritual, que é o que nós vamos falar. Ela envolve espíritos que estão na mesma faixa, na mesma sintonia do obsediado, e ele vem lhe causar uma série de problemas, porque os espíritos bons não são obsessores, é só aqueles que estão na nossa faixa ou então abaixo daquilo do nosso entendimento é que vem nos importunar, que é justamente através do nosso pensamento, através do nosso pensamento, então ele cria uma série de dificuldades física, mental, espiritual, enfim, ele cria uma série de problemas para o ser humano, mas não são todos que serão obsediados, serão alguns que justamente têm essa dificuldade para se livrar desses nossos amigos espirituais que estão aí nos perseguindo e criando, às vezes até por vingança, estão nos procurando para fazer com que a gente aprenda, né? Porque eu costumo dizer que obsessor nada mais é do que o nosso amigo mostrando as nossas falhas. Muito bem. E eles acham que o que eles estão fazendo é uma coisa normal, uma coisa, vamos dizer, que corriqueira da vida deles, na vida espiritual. E eles, então, muitas vezes, eles fazem até por amor. Só que é um amor doentio, um amor, vamos dizer, aquela coisa que nós sentimos que as pessoas têm de querer dominar, ser
ser possessivo, ter posse daquele indivíduo, então ele começa a importuná-lo justamente ou por amor ou então por perseguição, ou então por vingança, que é muito comum acontecer com os espíritos inferiores que vêm nos importunar. Então, já cometemos em outras vivências uma série de coisas e ele vem cobrar. Ou então ele vem justamente fazer o mal porque ele gosta de fazer o mal. Então essa que é mais ou menos a visão espírita, porque se nós fôssemos aqui esclarecer o que é obsessão, nós ficaríamos aqui a tarde toda, né? Ou então a noite toda, ou então dependendo, o assunto é muito vasto para que nós possamos dizer o que é realmente obsessão. Bom, então na realidade nós podemos entender que o obsessor é um espírito que não tem ainda grandes condições morais. É um espírito que está também desenvolvendo um aprendizado, só que ele não se dá conta disso. Então, no sentido de posse, de prejudicar deliberadamente, ele leva as pessoas, então, a esse desequilíbrio dentro do aspecto espiritual. Agora, eu pergunto, como é que eles agem? Eles agem através do nosso pensamento, porque a gente observa que nós somos corpo, mente e espírito. Eles, através da nossa mente, eles trazem uma série de pensamentos ruins e que esse pensamento que nós temos em nossa mente, nós passamos a vivenciar esses pensamentos ruins, essas atitudes ruins, e eles ficam contentes com essa situação de fazer o mal para a gente, quer dizer, porque moralmente para ele... Ele não conhece a moral que nós conhecemos, que é aquela moral que nós conhecemos, não, que nós batalhamos para conhecer, que é aquela moral de fazer o bem, de estar sempre de uma maneira amorosa, lidando com as pessoas. Ele não conhece isso. Para ele, então, ele se satisfaz fazendo o mal, ou então criando dificuldade para as pessoas através dos pensamentos. E através do pensamento as pessoas começam a agir de maneira diferente, começam a ter atitudes diferentes, e eles se comprazem com isso daí, né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, você nos explica que a grande causa da nossa obsessão, no fundo, somos nós mesmos. Nós mesmos. Porque nós estamos dando oportunidade para que ele se aproxime da gente. Porque se nós tivermos uma moral elevada, ou então uma moral diferente da deles, eles não se aproximam da gente. Porque nós costumamos, como ser humano, nós costumamos nos agrupar com as pessoas que nos são simpáticas e que nós temos aquela relação de amizade. E na espiritualidade acontece a mesma coisa. Só que ele é um espírito desencarnado, né? Quer dizer, como nós falamos dentro da nossa própria doutrina espírita, espírito é uma alma desencarnada. Então, eles vem se afinizando com nossa alma que está aqui encarnada, porque ele também desconhece, às vezes nem sabe que já estão desencarnados. E ele vem se aproximando da gente, pensando que estão vivos, que estão ali, vamos dizer, convivendo com a gente, e não é nada disso, porque ele não tem, às vezes não tem nem esse conhecimento que já estão desencarnados. Então eu entendi que o processo obsessivo nem sempre envolve um espírito que deliberadamente quer nos prejudicar. Não, nem sempre. Porque às vezes nós temos aquelas pessoas que amam tanto que estragam os filhos. Não sei se a gente percebe na vida prática, tem muitas pessoas que amam tanto o filho que ele estraga o filho, faz tudo o que quer, age de uma forma possessiva, que aquele filho é posse dele. Então aquele amor doentio, porque na realidade o amor não pode ser doente. O amor é doação, é equilíbrio. E, no entanto, nós temos espíritos que pensam dessa forma, né? Que tem aquele amor doentio e se aproxima da pessoa e traz toda aquela doença espiritual próximo daquela pessoa encarnada. Então, Rui, depois de tudo isso, conta pra gente, o que é preciso fazer para que nós possamos sair dessas faixas vibratórias baixas onde nos encontramos com os obsessores? Qual é o remédio espiritual para isso? Bom, existem vários remédios, mas o mais fácil é mudar de pensamento, mudar de companhia, mudar de hábitos e mudar de atitudes. Porque a gente percebe que nós somos fruto daquilo que nós pensamos. Então nós precisamos mudar os nossos pensamentos para que a gente não seja vítima ou então companheiro desses nossos amigos que estão sempre nos espreitando, né? Estão sempre nos procurando, estão sempre em nossa volta, e qualquer deslize que nós fizermos, principalmente na parte moral, eles vêm nos cobrar através da obsessão. Isso nos alerta também de quanto devemos cuidar daquela recomendação de Jesus quando nos diz: orai e vigiai.
Eu poderia dizer até mais, porque orar e vigiar, mas se nós começarmos a agir de uma maneira correta, nós já estamos orando.